Vamos agora para Jeremias capítulo 10, o profeta chorão. Não é manhoso não, chorar pelos pecados, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Já chorou pelo Brasil? Tem que chorar. Chorar pela sua família, pela salvação dela. Diz assim, 10:15, vaidades são obra de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer. Por quê? Eles têm o tempo da visitação e não entendem. Aí o Novo Testamento, Lucas 19:44. Lucas 19:44. E vamos continuar depois em Lucas 19, tá? Diz assim, versículo 44. E derribarão a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por quê? Não conheceste o tempo da tua... Quando é que acontece a visitação? A palavra. Vem aquela mensagem, vem aquela direção, vem aquela instrução dada pelo Senhor e a pessoa não entende. Eu falei nos cultos anteriores sobre o Bartimeu, que nós conhecemos a história. Bartimeu era cego, mendigo. A Bíblia diz que ele era filho de Timeu. A palavra Timeu quer dizer honrado. Aí a história conta que o Timeu era um general que foi depois que entrou, entenda bem, o exército romano, mas não aguentar porque a história é perigoso. Acabamos de explicar que a fé vem por ouvir e ouvir pela história. Pela palavra, não está na palavra de Deus, então não vamos dar, mas é uma interpretação que, mas não vou entrar nem ficar com uma interpretação restrita mesmo, que está escrito que ele era filho de Timeu, filho do honrado. Apesar de ser o filho de um homem honrado, ele vivia o quê? Na beira do caminho, mendigando. Isso é a história de muita gente, é filho de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um homem honrado, de uma mulher honrada, mas vive uma vida errada, vive fora do caminho, conhece a palavra. Tanto que o Bartimeu, quando ouviu falar que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, mostrando que ele tinha um conhecimento, que ele tinha ouvido falar de Jesus, que ele já tinha ouvido falar, ele tinha um conhecimento, por isso que ele falou, filho de Davi. Aí o pessoal disse, cala, não, é o tempo da minha visitação, eu não posso perder. Ele sabia que ali a vida dele seria mudada, ele gritou mais forte ainda, tem misericórdia de mim, Senhor. E então aí Jesus mandou chamado. Quando ele chamou, mandaram chamar, quando ele recebeu o recado, ó, tem bom ânimo, levanta que ele te chama. Ele carregava uma capa, ele lançou aquilo. Aí eu falei, tem muita gente que não consegue se levantar porque ele já ouviu a voz de Deus, mas ele tem que renunciar a algo, ele tem que abrir mão de algo, ele tem que lançar algo fora, e ele não faz. Às vezes é um sentimento, uma mágoa, uma paixão, às vezes uma prática até religiosa. Eu falei, quantas pessoas vêm para o Evangelho, mas carregam uma bagagem antiga e acham que podem continuar com ela. Não, se elas ferem a palavra de Deus, não pode, de maneira alguma. E tem pessoa que não consegue, continua crendo, entendendo, não consultar os mortos, não sei mais o quê, porque aquilo me faz bem, mas espera aí, aquilo não está de acordo com a palavra. Aquilo é antibíblico, e se é antibíblico, é perigoso, porque é uma coisa demoníaca na sua vida. E a pessoa não quer jogar a sua capa fora. O outro não quer abandonar, como eu falei, às vezes uma paixão, desculpe, errada, uma paixão ilícita, e a pessoa quer ficar com ela, não pode, de maneira alguma, e ela então ouve falar, ela está, mas continua na beira do caminho, ela ouve a mesma canção, ela participa da mesma mensagem, ela dizima na igreja, não fica escandalizada, ela até prega o Evangelho, mas não está no caminho, e se não está no caminho, o que acontece? Jesus disse, eu sou caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão não vai encontrar Deus. Ficou o tempo todo na igreja, no púlpito da igreja, até pregando o Evangelho, mas não teve um encontro. Por quê? Porque não jogou a capa fora. E agora no capítulo 19 é a história do Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus. Por que ele procurava ver quem era Jesus? Porque certamente já tinha ouvido também falar de Jesus. O que ele ouviu? Algo que chamou a atenção dele. Algo que chamou, como você veio procurar Jesus, porque algo chamou a sua atenção. Cura, libertação. Hoje, por exemplo, eu estou fazendo oração para todo mundo que sofre com depressão. E está bonito, pessoal, cada testemunho de pessoas voltando para a vida, pessoas que convivem com a depressão. A depressão tem ensinado que ela vem com... Ensinado, quer dizer, falando de experiência própria, né? De testemunho. Ela vem acompanhada geralmente de pânico, medo e conflito na mente, nos pensamentos.
Ainda são poucas pessoas que convivem com isso, entende? Então aquilo me chamou a atenção e eu procurei Cristo. O Zaqueu também, mas tinha um impedimento. Apesar de ser um homem rico, a Bíblia diz assim, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E ele vai passar, mas eu não vou vê-lo. Por quê? Porque eu sou pequeno, eu sou baixinho, né? E agora, não tinha prédio naquela, senão ele alugava um prédio, alugava lá, pode ser, me aluga aqui, que eu quero ver quando Jesus passa. Isso acontece. As pessoas, às vezes, em alguns lugares, né? Até alugam para ver uma autoridade passar, uma pessoa. Ele queria ver, ele não podia perder o tempo da sua visitação. Mas aqui está dizendo para nós, entenda bem, e não podia por causa da multidão. Desculpe quem já ouviu, ouça mais uma vez. Tem gente que não consegue ver por causa da multidão, porque no meio da multidão que segue a Jesus, se encontra todo tipo de pessoas. Por favor, não me ache um maldizente, não estou fazendo alusão a ninguém, não estou dizendo, individualizando alguém, falando, não, é só abrir os seus olhos para você nunca se escandalizar, porque se você procurar ficar olhando para a multidão, você vai encontrar o que não vai te agradar. Você vai encontrar verdadeiro, falso. Vai encontrar, entenda bem, fraco. Que às vezes não é nem uma coisa muito diferente entre falso do errado. Porque às vezes a pessoa, entenda, ela está numa doutrina falsa, às vezes está numa doutrina errada, quer dizer, está no entendimento errado, mas não quer dizer que ela seja falsa, que ela não seja de Deus, entende? Está faltando entendimento, está faltando compreensão das Escrituras, tem que tomar cuidado. E às vezes a pessoa também é fraca, por isso que ela comete aqueles erros, ele não cresce espiritualmente. Você vê criança, puxa, quem tem criança, eu tenho criança, não que eu tenho filho, tenho netos, né? Eu vejo, puxa, criança tem 5 anos, eu tenho outro de 1 aninho, que nem está compreendendo a vida, começando a falar agora, né? E você vê. Mas o que eu quero explicar? Pega uma criança de 5 anos, ou de 6, 7, 8, até mesmo, faz uma coisa errada, neném, você fez isso, o que o neném diz? Mó cara limpa. Neném, vovô não vai brigar, vovó não vai brigar, papai não vai brigar, mamãe não vai brigar, titi não vai brigar, titi, mas esse não é de Jesus. Se foi você, ninguém vai te castigar, mas só para você se livrar disso. Foi você, aí o neném faz assim, ó, né? É uma coisa, por isso que a Bíblia diz, ensina o caminho ao pequenininho, quando ele crescer não vai se desviar dele. Aí o outro diz assim, não, meu filho não mente, outro mentiroso aí. Normal da criança, tem que ensinar a não mentir, não é verdade? Ensinar a não mentir, é como elas ouvem, às vezes na escola, coisa, chega com um palavreado novo dentro de casa, peraí, aqui não ouviu isso, mas por que ela foi na escola, ela ouviu na rua, ela ouve, isso aqui, tem que ir ensinando. Mas qual é a mensagem aqui? Muita gente não consegue para dar multidão, tira os olhos da multidão, você vai encontrar, tira os olhos das igrejas. Claro que você tem que ter a sua igreja, a sua congregação, mas olhe para Jesus, ele queria ver. Ele não podia perder o tempo da sua visitação. Então o que ele fez? Correu adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Olha o esforço dele, um homem rico. Alguém pode ter dado uma risada dele, o seu Zaqueu ali. O homem tem dinheiro mais do que não sei o que, está subindo uma árvore. O que ele está subindo? Será que ele quer um figo? Ele pode comprar figo à vontade. O que ele está querendo ver? Não, ele queria ver Jesus. Ele queria ver, e aquele Jesus, entenda, ele era simplesmente um homem que não negociava. Ele podia pagar alguém assim, vai lá, eu vou dar um dinheirinho para ele, se ele for na minha casa, se encontrar comigo. Não, ele teve que se esforçar. O homem rico teve que subir numa árvore. Nunca tente comprar Jesus. Nunca. Ele não negocia, ele não se vende. O homem pode se vender, Deus não se vende. Ele não se vende. O homem muito rico teve que se esforçar. O homem muito rico teve que subir na árvore. Tem que subir na árvore, irmão. Tem que se humilhar. Tem que negar a si mesmo. O homem rico de cima de uma árvore, motivo de chacota, mas lá estava o homem rico. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. O tempo da visitação chegou. Jesus chamou ele pelo nome. Deve ter ficado arrepiado, coração acelerado, coração batendo, mas ele me conhece. Alguém falou de mim para ele, ele conhece você, conhece todas as pessoas, está esperando uma decisão sua, e apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Eu gosto de explicar isso aqui, a Bíblia diz, servia ao Senhor com
Não atenda a Deus com um coração fechado. Só vou fazer porque o Senhor manda. Não, não. Desceu e recebeu com júbilo, com alegria sirva a Deus. O Senhor manda perdoar, eu vou perdoar. Não com o coração fechado, só perdoo por causa do Senhor. Não. Deus, se o Senhor quer a salvação desse homem, ele tirou a vida do meu filho, mas o Senhor quer salvar, então salve esse homem. É duro, mas tem que falar isso também. Porque muita gente passa a ver por uma situação como essa. E nós não podemos fechar a porta. Tem gente que fechou a porta por causa do amor. Porque ele quer o amor para ele, mas não quer para o outro. Então nós temos que aprender. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. E se Deus quer que todo homem seja salvo, Deus quer que aquele político que é contrário às suas ideias, Deus quer que ele seja salvo. Deus não quer de maneira alguma, entenda bem, que aquele político vá para o inferno. Então você está mandando ele para o inferno. Aquele seu vizinho que bota aquele som, Deus quer ele salvo. Aquele que está na feitiçaria, aquele que está na prostituição, Deus quer a salvação de todos. Pode ter certeza, mas tem mais, eu tenho que correr. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador. Os homens não entendem. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. Irmão, isso é muito forte. Por que a salvação não está entrando? Talvez porque nós temos que abrir mão de algo. Nós temos que renunciar a algo e não estamos conseguindo renunciar. Não estamos conseguindo abrir mão e por isso a salvação não está entrando. Por favor, Deus não está mandando você fazer isso. Foi para Zaqueu. Porque o Zaqueu era publicano. Leia a história dos publicanos. Aí sim a história vai valer, porque é a história é bíblica. Você verá que o publicano amava o dinheiro. O publicano fazia, ele era o símbolo do pecador. Ele era o símbolo do pecado, era ele. Mas ele estava ali agora, abrindo mão daquilo, dizendo: eu não vou amar o dinheiro. Eu não vou ter amor pelo dinheiro. De maneira alguma. Mudou completamente. Aí Jesus falou uma coisa para nós. Vamos para Lucas, agora de novo, capítulo 14, aqui em Lucas 14, versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia o quê? A tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu falei que eu era novo no Evangelho, tinha alguns aninhos, comecei com 24, esse ano eu completo 65, você faz aí o tempo. Amigo, eu ouvi um homem de Deus falar para mim: Jaime, o Evangelho requer renúncia. E eu pergunto para você, o que você renunciou pelo Evangelho? Entenda, nós temos que abrir mão dos nossos sentimentos, às vezes, de vingança até mesmo, mas por quê? Porque Deus quer salvar a todos. Eu não sei o que é, eu não sei qual é a sua capa. Deus quer que você tenha um encontro real com Ele. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de bênção.